ele se casou com a viúva do irmão. O que foi revelado é surpreendente e incrível. A pequena cidade de São Joaquim do Norte nunca mais foi a mesma desde a tragédia que abalou seus moradores. A morte de Carlos, irmão de Luís, deixou um vazio profundo, uma dor que se instalou nos corações de todos. Luís, um homem simples e trabalhador, dedicou-se à fazenda da família, mantendo a rotina pesada e árdua, mas agora uma sombra de tristeza pairava sobre ele. A dor da perda se transformou em um amor inesperado e necessário, o amor por Mariana, viúva de Carlos e mãe da pequena Ana. Enquanto a cidade olhava com desdém para sua decisão, Luís percebeu que o que sentia por Mariana ia além da compaixão. Era uma conexão genuína, uma tentativa de curar feridas, não só dela, mas as suas. Ele sabia que o casamento não viria sem consequências. As conversas sussurradas nas calçadas, os olhares críticos e as risadinhas nas esquinas o perseguiam como fantasmas. Como ele pode? Diziam uns. É traição, murmuravam outros. Mas Luís tinha em mente um objetivo mais nobre: proteger Mariana e sua filha, que agora eram suas responsabilidades. Em uma noite clara, enquanto as estrelas brilhavam como se dançassem no céu, Luís observava Mariana e a pequena Ana brincando no quintal. O sorriso delas iluminava seu coração, mas seu sorriso logo se desfez quando uma mensagem anônima chegou a seu celular. A morte de Carlos não foi acidental. Desvende a verdade. Um frio inesperado lhe percorreu a espinha. O amor por Mariana se entrelaçou com uma desconfiança ardente. O que estaria escondido por trás daquela tragédia? O peso dos segredos começou a pressionar a nova família, e Luís sentiu a tensão crescer. Mariana, um dia tão radiante, agora carregava sombrias nuvens em seu passado. Em cada conversa, ele notava que algo estava fora do lugar. Os olhares dela pareciam evitativos e sua voz tremia. O coração de Luís se debatia entre o compromisso que assumiu com aquela nova vida e as memórias do irmão que ele tanto amava. Quando Mariana finalmente se abriu, as palavras dela cortaram como uma lâmina. Traições, mentiras, um passado que a ligava a algo muito maior e mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Luís sentiu a urgência pulsar em suas veias. Precisava de respostas, não apenas para sua paz de espírito, mas para a segurança de Mariana e Ana. Ele decidiu que não poderia viver sob a sombra da dúvida. Decidido, usou a coragem que tinha, e sua determinação se transformou em força. A verdade pode me destruir, mas também pode nos libertar, pensou, e assim começou sua busca por justiça. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentou quando Luís começou a desvelar as conexões entre a morte do irmão e uma rivalidade antiga que se perpetuava nas terras da cidade. Ele sabia que um movimento em falso poderia custar não apenas seu novo amor, mas sua própria vida. Quando uma pista crucial surgiu, tudo mudou. Alguém que ele nunca esperaria se mostrava ser a chave para revelar não apenas o mistério da morte de Carlos, mas também os preconceitos que vinham destruindo famílias e corações. Agora, Luís se pergunta, estaria ele disposto a arriscar tudo em busca da verdade? À medida que os segredos individuais se tornavam coletivos, a cidade de São Joaquim do Norte parecia estar à beira de uma transformação. O que Luís faria quando a verdade ameaçasse desestabilizar tudo que ele amava? A resposta se insinuava nas sombras, pronta para confrontá-lo. Luís estava decidido. A cada dia que passava, as sombras da dúvida só aumentavam, e ele não podia mais ignorar as mensagens que o assombravam. O silêncio de Mariana, agora mais presente e difícil, só agitava seu coração. O desejo por respostas queimava dentro dele como um incêndio incontrolável. Olhando para a pequena Ana, que brincava alegremente no quintal, Luís sabia que precisava ir até o fim. Na manhã seguinte, munido de coragem e determinação, Luís decidiu visitar Cláudio, o amigo de Carlos. Cláudio sempre fora um dos poucos que se manteve próximo à família, mesmo após a tragédia.
Ele tinha um jeito simples, mas a sabedoria dele era notável. A história de Cláudio era cheia de reviravoltas, assim como os laços que uniam os moradores da cidade. Ao chegar à casa dele, Luiz sentiu um nó formigante no estômago. Uma conversa sincera poderia revelar mais do que qualquer um poderia imaginar. Luiz, meu amigo, quanto tempo! Cláudio exclamou com um sorriso amigável, mas logo percebeu a seriedade no semblante de Luiz. Cláudio, preciso muito conversar sobre o Carlos e a Mariana, Luiz declarou, tentando conter a urgência da sua voz, que parecia quase desesperada. A conversa começou leve, mas logo ganhou um tom mais sombrio. Cláudio olhou para Luiz com um ar de relutância. Carlos não era um homem fácil, Luiz. Havia muitas coisas que ele guardava, dilemas que o consumiam, e seria melhor se você não mexesse nesse passado. Mas a advertência não abalou Luiz. As mensagens que recebi, alguém sabe de algo que não sabemos. Você pode me ajudar? Cláudio hesitou, e Luiz podia sentir que a amizade que os unia estava prestes a ser testada. Finalmente, encarando Luiz nos olhos, Cláudio murmurou. Olha, tem algo que não havia contado. Carlos e Mariana não eram apenas casados. Eles estavam envolvidos em uma situação muito complicada com pessoas que não conhecemos bem. Aquelas palavras ressoaram na mente de Luiz como um eco distante. Você está dizendo que havia mais por trás daquela morte? Algo perigoso? Cláudio assentiu. Carlos tinha contatos que Mariana nunca mencionou. Ele enfrentava ameaças e provavelmente não foi um acidente. Havia quem quisesse silenciá-lo. O pavor tomou conta de Luiz. Ele não apenas estava em busca de respostas, mas agora parecia que havia um risco real, uma rede de segredos que ameaçava a vida deles. O amor que sentia por Mariana se tornava também a sua proteção, e ele não podia falhar. Se isso é verdade, Maria e Ana estão em perigo também. O que eu devo fazer? Luiz questionou, sua voz carregada de desespero. Vamos agir com cautela. Cláudio inspirou fundo, aparentemente tomando coragem. Precisamos descobrir quem está por trás disso, e isso pode ser mais complicado do que você imagina. Luiz sentiu o coração acelerar. Os rumores, as especulações, tudo fazia sentido agora. Era uma corrida contra o tempo. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. As ruas de São Joaquim do Norte pareciam agora um labirinto de segredos e mentiras. Enquanto Luiz e Cláudio planejavam os próximos passos, uma sensação gelada de que alguém estava observando os cercava. E quando clamaram por respostas, poderiam acabar se deparando com algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia prever. A pergunta agora ecoava na mente de Luiz. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger a vida da nova família que havia construído? E mais importante, quem em São Joaquim do Norte estava disposto a fazer o que fosse necessário para manter os segredos escondidos? Luiz sentiu o peso das revelações de Cláudio pressionando seu peito, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele. A verdade sobre Carlos e Mariana pulsava como um tambor em seu coração, um ritmo ameaçador, cheio de promessas de perigo e incerteza. Ele olhou pela janela, onde Ana continuava brincando, inocente e feliz, sem saber do turbilhão que se formava ao seu redor. Cláudio, precisamos agir logo. A determinação na voz de Luiz ecoou a urgência da situação. Não dá para deixar isso para depois. Mariana e Ana precisam de proteção e eu não posso ser um pai omisso. Cláudio assentiu, mas o olhar dele era sombrio. Não posso prometer que será fácil. Essas pessoas que Carlos conhecia, eles não brincam. Você pode se expor a riscos maiores do que imagina. Eu não ligo para o que vou enfrentar. O que importa é a segurança delas. O olhar de Luiz se tornou firme, um espelho do amor que nutria por Mariana e da responsabilidade que agora carregava sobre seus ombros. Precisamos descobrir tudo. Quem são essas pessoas? Onde posso encontrá-las? Cláudio franziu a testa, seu olhar se perdendo por um instante. O primeiro passo é encontrar informações sobre Carlos. Ele costumava se encontrar com um grupo na parte antiga da cidade. Se alguém souber algo, eles sabem. Mas, Luiz, você precisa tomar cuidado, entender onde se mete e até onde pode ir. Não se esqueça, esse mundo é traiçoeiro e você não deve confiar em ninguém além de mim. Aquelas palavras pesadas pairavam no ar, como uma nuvem sombria prestes a cair.
Luiz concordou, aceitando a orientação de Cláudio como se fosse um farol em meio à tempestade que ameaçava engolir sua vida e a de sua família. Antes de sair, olhou para Ana mais uma vez. O sorriso dela tinha o poder de acalmar qualquer tempestade interna. Ele jurou para si mesmo que não deixaria nada acontecer a ela. E assim, os dois homens saíram juntos, imbuídos de uma determinação renovada e um medo palpável. Ao chegarem à parte antiga da cidade, as ruas estreitas e as casas de madeira davam a impressão de segredos enterrados, como se os próprios tijolos guardassem histórias de traição e amor perdido. Luiz sentia seu coração acelerar cada vez mais. À medida que caminhavam, ele observava cada rosto, cada movimento, tentando capturar qualquer sinal de que estavam sendo seguidos. Aqui, Cláudio disse, parando em frente a um bar de esquina, suas paredes cobertas de grafite e a porta descosturada. Se alguém souber algo sobre o que aconteceu com Carlos, é aqui que você deve começar. Luiz hesitou na entrada. Ele sentia que estava prestes a entrar em um mundo que nunca havia vivido, e a adrenalina misturava-se ao medo. Você vai entrar comigo? Perguntou, a preocupação tingindo sua voz. Eu já estive aqui algumas vezes, mas não posso me expor muito. Espero que você saiba manobrar. Cláudio deu um último olhar firme a Luiz. E lembre-se, mantenha os olhos abertos. Luiz tragou em seco, e recolhendo toda a coragem que tinha, empurrou a porta. Assim que adentrou, um misto de sons e aromas saturou seu ser. O lugar estava cheio, mas ele logo percebeu dois homens em um canto, conversando em voz baixa. A tensão nos rostos deles fazia Luiz sentir que aquela era a chave que procurava. Ele respirou fundo. O próximo momento poderia mudá-lo para sempre. Com a certeza de que estava prestes a descobrir mais do que imaginava, avançou, sem saber que aqueles dois homens poderiam muito bem ser a porta de entrada para um mundo mais sombrio do que ele estava preparado para enfrentar. Qual seria a verdade que encontraria ali, e a que preço? Luiz ficou parado por um instante, analisando os dois homens que conversavam no canto. As vozes sussurradas e a tensão que parecia emanar deles o deixaram inquieto. Ele se sentia em um filme. O ambiente era pesado, os olhares desconfiados, como se a própria atmosfera estivesse ciente de que segredos perigosos estavam prestes a ser revelados. Ele se aproximou lentamente, tentando disfarçar a ansiedade que pulava dentro dele. Os homens não pareciam notar sua presença, até que ele se posicionou na mesa ao lado. Com um copo de bebida em mãos, um dos homens olhou de soslaio para Luiz, sua expressão revelando cautela. Sabia que estava no meio de algo clandestino, mas seu instinto o impulsionou a continuar. Vendo que os dois conversavam sobre um trabalho, algo no tom de voz deles fez o coração de Luiz acelerar. De repente, um deles levantou a voz, mencionando o nome de Carlos. Luiz prendeu a respiração. O que quer que eles soubessem poderia ser a resposta que ele buscava. Aproveitando a confusão de vozes e risadas ao redor, inclinou-se ligeiramente para ouvir melhor. Foi arriscado fazer o último serviço. Se descobrirem que ele estava metido nessa história, as coisas podem ficar feias demais, disse o homem de cabelos grisalhos, seu olhar fixo em uma garrafa vazia. O outro, mais jovem, assentiu. Carlos sempre foi ganancioso. O que ele estava buscando com aquele maldito jogo não era só dinheiro. A frase ficou suspensa, carregada de um significado traiçoeiro. Luiz sentia a adrenalina correr pelo corpo. As peças estavam se encaixando lentamente na cabeça dele. O que Carlos fizera e o que aquilo significava para Mariana, para Ana. Ele se aproximou, desta vez mais ousado. Desculpem-me, não pude evitar ouvir. Carlos, vocês o conheceram? O que ele estava envolvido? A pergunta saiu quase como um sopro, mas o impacto foi rápido. Ambos se entreolharam e Luiz percebeu que havia tocado em algo sensível. O homem mais jovem, visivelmente desconfortável, hesitou antes de responder. Não é da sua conta, amigo. Esse jogar não é lugar para você. Eu preciso saber. A vida de alguém pode estar em risco. As palavras saíram com uma urgência que o surpreendeu. Ele não estava apenas falando, estava implorando, buscando uma conexão não só com aqueles homens, mas com a vida que estava em risco. Foi então que o homem mais velho decidiu falar, em um tom mais baixo. Carlos se meteu em problemas com pessoas que não perdoam. Ele pensava que poderia controlar tudo, mas foi um erro. Você precisa se afastar, cara. Não deixe que isso te arraste.
Luís quis protestar, retrucar, mas as palavras dele estavam carregadas de um desespero que fez ecoar um grito silencioso dentro dele. E Ana? Mariana? O que ocorreria com elas? O pensamento quase o fez vacilar enquanto os homens se preparavam para sair, um deles já de pé. Ele sabia que estava em sua única chance. Esperem! O que exatamente estão dizendo sobre Carlos? Por que ele teve que morrer? Sua voz era um misto de desespero e determinação, como se as palavras por si só pudessem rasgar o véu da incerteza. Ambos hesitaram. O olhar que trocavam parecia dizer que havia uma linha invisível que um deles estava se preparando para cruzar. Mas antes que pudesse perceber, o mais jovem fez um gesto para o outro e começaram a se afastar, deixando Luís sozinho na mesa, com o estômago revirado e a cabeça repleta de perguntas. A intensidade do momento pesava sobre ele. Luís sabia que já havia cruzado uma linha, despertando forças que preferia manter adormecidas. E enquanto se perguntava o que mais descobririam, uma visão de Mariana e Ana lhe trouxe a clareza. Ele tinha que continuar. Ele não podia parar agora. Ele respirou fundo e, com a determinação renovada, saiu do bar. O que restava era uma nova missão, um caminho que poderia o levar a verdades ainda mais aterradoras, mas abordaria tudo com muita cautela, agora mais consciente de que alguns segredos eram mais perigosos do que ele jamais imaginara. O que mais seria revelado? E como isso mudaria a vida de todos ao redor dele? As sombras da cidade pareciam mais profundas a cada passo que ele dava, mas Luís não estava disposto a se deixar consumir. Ele tinha que encontrar as respostas, mesmo que isso significasse entrar em um abismo que poderia engoli-lo de uma vez por todas. Luís caminhou pelas ruas escuras. Cada passo o levava mais fundo na teia de mistérios envolvendo Carlos. A brisa fria da noite o abraçava, mas ele não sentia. Apenas a ansiedade pulsava em suas veias. O que ele descobrira sobre Carlos não o deixava em paz. Pessoas que não perdoam. A frase ecoava na sua mente como um alerta sombrio, e ele não podia deixar de pensar no que isso significava para Ana e Mariana. Ao ligar para casa, as imagens da filha e da esposa dançavam em sua mente com cores vívidas. Ana com seu sorriso doce e Mariana com aquele olhar preocupado que sabia esconder as verdades sobre suas próprias inseguranças. O que Luís não percebia era que a busca por respostas o levaria a confrontar não apenas seus medos, mas também suas próprias fraquezas. Ele decidiu ligar para Mariana. Precisava ouvir a voz dela, saber como ela estava lidando com tudo. Mas a linha estava ocupada e ele sentiu seu estômago apertar. O que pode ser tão urgente que ela não pode atender? Os pensamentos começaram a correr soltos. No fundo, ele sabia que talvez estivesse sendo irracional, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. Optou por ir até a casa deles, mesmo que a urgência o puxasse em direções diferentes a cada momento. O caminho parecia mais longo, como se a cidade estivesse se transformando em um labirinto de incertezas. Quando chegou, notou a janela do quarto de Ana acesa. Um fio de esperança se acendeu dentro dele, mas logo foi ofuscado por um pressentimento a respeito da situação que os cercava. Estranhamente, a casa parecia silenciosa demais. Luís bateu na porta e, após alguns instantes, a própria Mariana abriu. O semblante dela estava tenso e isso fez seu coração afundar. Era visível que havia algo pesado pairando entre eles. Luís, o que você está fazendo aqui a essa hora? A preocupação escorria do rosto dela, e ele percebeu que aquela noite seria marcada por verdades que poderiam mudar tudo. Eu precisava te ver. Escutei coisas sobre Carlos, coisas que precisam ser discutidas. A voz dele soava como o rangido de uma porta antiga, e ele sentiu o tempo parar. O olhar de Mariana se tornava cada vez mais profundo, como um abismo. Ela o convidou a entrar, e logo a atmosfera já pesada se tornava ainda mais densa. Enquanto se sentava na sala, Luís notou uma foto deles na mesa, um retrato feliz que parecia tão distante da realidade que estavam vivendo. Carlos merecia ser ouvido, pensou, lembrando-se das palavras dos dois homens no bar. Luís, o que você ouviu? Mariana perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele hesitou. Ele estava envolvido em algo perigoso. E eu não sabia que isso poderia afetar você e Ana. Os olhos dela se encheram de lagos de dor. O que você quer dizer com isso? Ela se aproximou. A tensão entre eles era palpável.
Carlos estava em dívida com pessoas que podem ser perigosas. Eles não perdoam. E se eles souberem de você ou da Ana? Eu não posso deixar isso acontecer com vocês. A determinação de Luiz se misturou com o medo que sentia por aquelas informações. Preciso saber o que acontecerá. Não podemos parar aqui. Neste instante, o telefone de Mariana tocou. Ambos congelaram. O número não identificado iluminava a tela, e uma pergunta ecoou na mente de Luiz. Seria um aviso, um chamado de socorro ou algo ainda mais ameaçador? Mariana hesitou, e Luiz pôde ver o terror na expressão dela. Ele agarrou sua mão instintivamente, sentindo a fraqueza dela na palma da sua, e sabia que a resposta que procurava estava prestes a ser revelada. As mãos tremiam enquanto ela atendeu, mas o que viria do outro lado da linha mudaria o rumo de tudo novamente. Mariana atendeu ao telefone, e o silêncio tomou conta da sala como uma nuvem pesada. A voz do outro lado era barbuda e dura, quase uma sombra. Luiz sentiu o coração acelerar. Era uma conversa que parecia não ser apenas dela, mas de todos eles. Você não estava certa em querer se envolver mais com o Carlos, disse a voz, cortando o ar. Mariana corou, e antes que pudesse responder, Luiz a puxou suavemente para mais perto. Ele não sabia o que fazer, mas não poderia deixá-la sozinha naquelas palavras. A cada frase que saía daquela linha, mais as sombras do passado de Carlos se aproximavam. Você sabe que ele estava em dívida, não sabe? Precisamos acertar as contas, Mariana. Luiz viu a expressão de Mariana mudar enquanto escutava. O pânico se instalou em seus olhos, e ele notou que a voz ao telefone parecia ter um poder que ia além da razão. O que Carlos fizera? Ou melhor, com quem ele se envolvera? Eu não sei de nada, ela respondeu, a voz embargada. Carlos nunca me disse. Eu juro. Luiz sentiu um frio na barriga. Ele gostaria de gritar para aquela voz, perguntar o que queria, por que pairava sobre eles. No entanto, a pressão do momento o paralisava. As palavras de Mariana eram apenas ecos, enquanto a preocupação fazia seu cérebro girar. Você saberia se tivesse olhado de verdade. A voz continuou, ríspida e implacável. Cuidado, Mariana. Cuide de sua família. O jogo não acabou e estamos apenas começando. Quando a ligação se cortou, um silêncio quase palpável invadiu a sala. Mariana olhou para Luiz, seus olhos cheios de desespero. O que foi isso? Ela perguntou, as lágrimas ameaçando escapar. O pânico em sua voz ecoava na mente de Luiz. Ele sentiu a urgência de protegê-la, de mostrar que tudo ficaria bem. Precisamos nos proteger, disse ele, tentando soar firme e determinado. Vamos chamar a polícia. Isso não pode ficar assim. Mariana sacudiu a cabeça, e Luiz percebeu que a expressão dela não mostrava apenas medo, mas uma resistência preocupante. E se isso piorar as coisas? Não sei em quem confiar. Carlos confiou nessas pessoas. Sua voz se apagou. Todo o peso da incerteza se instalou entre eles. Luiz sentia que Mariana estava prestes a entrar em um abismo de dúvidas, e isso o angustiava. Por favor, Mariana, não podemos deixar que isso chegue até Ana. Ele implorou, segurando suas mãos com força. O toque humano parecia um fio de esperança em meio ao caos que se formava ao redor. Ela respirou fundo, os olhos ainda marejados. Talvez devêssemos considerar um plano. Precisamos saber exatamente o que Carlos fez e com quem se meteu. Precisamos entender a gravidade. Quando Luiz ouviu aquelas palavras, sentiu uma combinação de alívio e sobressalto. Para ele, a ideia de um plano significava ação, mas também maior risco. E naquele momento, ele sabia que a verdade não se revelaria sem antes espremer cada gota de coragem. Mariana olhou pela janela, como se esperasse que as respostas surgissem do céu. Mas e se, ao procurarmos isso, formos expostos para eles? E se eles vierem atrás de nós antes de termos uma chance? Sua voz agora estava carregada de dúvidas e medos. Então, devemos agir rápido. Não sei o que estão planejando, mas o que quer que se aprontem, nós não podemos hesitar. Eu não vou deixar que nada de mal atinja você e Ana. A determinação em sua voz era verdadeira, mas ao mesmo tempo, a insegurança da situação era opressiva. Mariana assentiu lentamente, mas a sombra de uma ideia terrível cruzou seu rosto. E se tivéssemos que fazer algo mais drástico para proteger a nossa família? Você estaria disposto a isso, Luiz?
Ele a fitou, o peito apertado. O peso da pergunta pairava entre eles, como um mistério que precisava ser desvendado. A dúvida se misturava com a urgência, e a resposta estava, de alguma forma, mais próxima do que ele imaginava. No momento em que as palavras dela começaram a se encaixar em sua mente, um novo chamado para a ação começou a surgir. O que ambos estavam prontos para enfrentar poderia mudar tudo. E enquanto a noite se aprofundava, Luiz percebeu que a linha entre proteção e destruição poderia ser muito fina. O que eles estavam dispostos a sacrificar por segurança? Mariana e Luiz ficaram em silêncio, uma tensão elétrica unindo-os, mas também separando-os com o peso daquela decisão. O que mais poderiam descobrir sobre Carlos e o verdadeiro alcance dos problemas em que ele havia se metido? A pergunta ecoava na cabeça de Luiz enquanto pensava em Ana, sua filha, que corria inocente pelo quintal. Vamos conversar com alguém, sugeriu Luiz, sua voz mais firme. Alguém que possa nos ajudar a entender isso tudo. Alguém em quem possamos confiar. Confiar, repetiu Mariana, a palavra saindo dela como um sussurro. Era uma verdade amarga. Confiar agora parecia um luxo, mas na situação em que se encontravam, precisavam de aliados. Eu conheço um detetive particular, o Marcão. Trabalhou com a polícia durante anos, conhece esses canais e tem acesso à informação que pode nos ajudar, Luiz falou, tentando transmitir segurança. Se Carlos se meteu em problemas com pessoas perigosas, precisamos descobrir quem são. Mariana hesitou, seu olhar perdido. O medo e a dúvida a dominavam. E se o Marcão estiver envolvido? Ou se isso só piorar as coisas? Um suspiro pesado passou pela sala. A ideia de buscar ajuda era um salto quântico. 2 passos à frente, mas proporcionalmente um grande risco. Precisamos correr essa chance. Você pensa que eles não estão nos observando? Se já souberem onde estamos, o que há a perder? Luiz tentou convencer Mariana, seu olhar sincero. Ela finalmente não pareceu tão convencida, mas a indecisão em seu rosto começou a se dissipar. A ideia de atuar, de buscar uma saída em vez de esperar pela tempestade, começava a canalizar uma nova esperança em seu coração. Ok, vamos ligar para ele, decidiu, firmando o que era uma escolha quase revolucionária em sua mente. Com o celular em mãos, Mariana hesitou antes de discar. O tempo parecia estender-se e cada toque no botão parecia ecoar através da sala. Finalmente, ela pressionou a chamada e esperou ansiosa. Após alguns toques, uma voz grave respondeu. Marcão. Oi, é a Mariana. Eu estou ligando porque precisamos da sua ajuda. É sobre Carlos, ela disse, a voz trêmula. Luísa observava. O semblante de Mariana misturava a preocupação com a determinação. Certo, estarei aí em alguns minutos. Mantenham-se em um local seguro. Marcão respondeu, a voz infundindo uma inesperada sensação de alívio. Vamos nos encontrar no café perto da praça às 2? Sugeriu Luiz. É um espaço com movimento, melhor para nós. Eu não sei, Mariana começou, mas Luiz interrompeu. Mais movimento significa mais segurança. É assim que vamos funcionar daqui para frente, certo? Você está certo, ela concordou, decidida. Após desligar, eles trocaram olhares. A urgência do plano começava a criar um laço entre eles. Mariana ainda estava assustada, mas a ideia de lutar de volta acendia um fogo dentro dela. Era hora de tomar as rédeas e, pela primeira vez, sentir que eram eles quem ditavam o rumo do jogo. E se o Marcão nos revelar coisas terríveis sobre Carlos? E se a família dele não nos perdoar? Mariana questionou, o receio quase cortando sua voz. Não podemos pensar assim, Luiz respondeu. A verdade pode doer, mas a mentira é o que realmente nos aprisiona. Precisamos saber. Conforme eles se preparavam para sair, a mente de Luiz girava em torno da ideia de que aquele encontro poderia trazer à tona revelações que mudariam tudo. E se Carlos tivesse se envolvido com algo ainda mais sombrio? O que eles descobririam sobre os amigos do passado? Enquanto eles pegavam as chaves, uma nova pergunta fervilhava em suas mentes. Estariam preparados para a verdade que os aguardava? Ou isso poderia desmoronar tudo? E mesmo quando adentraram a noite, as luzes da cidade ofuscantes ao seu redor, Luiz sabia que o que estaria por vir poderia não ser apenas sobre Carlos,
mas sobre eles mesmos. E numa fração de segundos, a questão se tornava cada vez mais presente. Até onde eles iriam para proteger sua família? Mariana e Luiz caminharam em direção ao café, o frio cortante da noite se misturando à ansiedade crescente dentro deles. As luzes da cidade brilhavam como estrelas em um céu escuro, mas para eles, a escuridão parecia mais puxar para mais perto. O café estava a poucos quarteirões, mas cada passo parecia levando-os a um abismo desconhecido. Você se lembra da primeira vez que fomos a esse lugar? Mariana quebrou o silêncio, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Era tão simples, só a gente e um café gelado. Lembro sim, Luiz respondeu forçando um sorriso. E você pediu um chocolate quente, reclamando que o café era muito amargo. Um lampejo de lembranças alegres passou pelo olhar de Mariana, mas rapidamente a realidade cruel voltou. Eles não estavam lá para relembrar. Estavam à beira de revelar segredos que poderiam destroçar suas vidas. Chegaram ao café e, com as luzes amareladas pendendo do teto, o local estava agitado. Pessoas riam, conversavam, algumas até se atraíram pela música animada que tocava de fundo. Eles escolheram uma mesa no canto, onde podiam ficar de olho na entrada. O tempo parecia passar mais devagar enquanto aguardavam Marcão. E se ele nos disser que Carlos realmente se meteu em algo horrível? E se nossas vidas mudarem para sempre? Mariana perguntou, o olhar fixo nas pessoas que passavam. Luiz pegou a mão dela. Se isso acontecer, vamos enfrentar juntos, sempre juntos. A força em suas palavras trazia um pouco de conforto, mas a incerteza ainda oprimia seus corações. Após alguns minutos angustiantes, a porta se abriu e Marcão entrou. Ele tinha uma presença imponente, com o olhar alerta e um jeito de quem já escutou e viu coisas que ninguém gostaria de saber. Sentou-se à mesa e imediatamente projetou um ar de seriedade que cortava o clima casual do lugar. Oi, Mariana. Luiz. Sua voz era profunda, mas havia um toque de calma em meio à tempestade que estava por vir. Vamos direto ao ponto. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. Marcão começou a explicar que havia escutado rumores, que Carlos havia se envolvido com um grupo perigoso, uma organização que lidava com coisas muito maiores do que eles poderiam imaginar. Ele estava tentando sair, mas não é fácil. Eles têm uma maneira de prender as pessoas, de deixar elas acreditarem que não tem como escapar, disse Marcão, observando as reações deles. Mariana começou a sentir uma mistura de alívio e medo. Se Carlos havia tentado sair, talvez houvesse uma chance. Mas logo depois, Marcão trouxe uma revelação que fez seu estômago embrulhar. Isso não é só sobre Carlos. Tem mais pessoas envolvidas. E a última vez que o vi, ele mencionou algo sobre... algo no passado, uma traição que poderia arruinar tudo. Ele hesitou, como se pesasse suas palavras cuidadosamente. A frase pairou no ar. Mariana e Luiz trocavam olhares preocupados. Uma traição no passado? O que isso poderia significar? Por que Carlos estava envolvido com algo tão escuro e, mais importante, como isso os afetaria? E se o Carlos não for o único em perigo? O que temos que fazer para ajudá-lo antes que seja tarde demais? Mariana perguntou, sua voz tremendo. Precisamos descobrir quem são as pessoas com quem ele se associou e como podemos intervir. Deve haver uma forma de puxar ele de volta para longe disso, respondeu Marcão, seu olhar fixo como se pesasse cada palavra. Mas é arriscado, eles não vão gostar que você esteja se envolvendo. Enquanto as palavras se instalavam, uma onda de compreensão e desespero tomou conta de Luiz e Mariana. A tensão de proteger o que mais amavam estava crescendo a cada frase. Estariam dispostos a ir até onde fosse preciso para salvar Carlos e, consequentemente, sua própria família. Marcão pegou um envelope de sua pasta e empurrou para eles. Aqui estão algumas informações que consegui. Você precisa agir rápido. A urgência em sua voz ressoava, e eles sabiam que o tempo estava contra eles. Ao olharem para o envelope, uma nova pergunta surgia. Até onde eles estariam dispostos a ir, não apenas para salvar Carlos, mas para garantir que sua própria vida não se transformasse em um pesadelo? O café
Agora um lugar cheio de incertezas, parecia encerrar um capítulo e abrir outro. O que mais eles iriam descobrir nessa busca? E será que conseguiriam enfrentar a verdade que se escondia nas sombras, ou seriam tragados por ela? O silêncio no café se tornava ensurdecedor, enquanto Mariana e Luiz estudavam o envelope ante seus olhos. Era como se uma força invisível o mantivesse preso no centro da mesa, desafiando-os a pegá-lo e desvendar os segredos dentro dele. Marcão observava a cena, impassível. Vocês têm que agir logo, insistiu, a voz firme. Não há tempo a perder, eles estão sempre um passo à frente. Como sabemos em quem podemos confiar? A preocupação transparecia na voz de Luiz. Ele pensava nos amigos que tinham seguido o mesmo caminho que Carlos. O que os levava a se envolver com pessoas tão perigosas? A linha entre o bem e o mal parecia mais turva do que nunca. Mariana respirou fundo e, para quebrar a tensão, tomou a iniciativa. Que tal começarmos pela lista de pessoas que Carlos estava vendo? Marcão assentiu, impressionado com a coragem dela. A determinação de Mariana era uma luz no meio daquela escuridão. Com o envelope nas mãos, Luiz abriu lentamente. As informações eram cruas, ora detalhadas, ora enigmáticas. Ele leu em voz alta. João, amigo de infância. Jéssica, a namorada. E essa aqui, Alex, um tal de intermediário. O que ele quer dizer com isso? Alex, murmurou Marcão pensativo. Esse nome não é bom. Ele tem conexões com pessoas muito perigosas. Deveríamos agir com muito cuidado. Mariana sentiu o frio na barriga aumentar. O que ela e Luiz estavam prestes a enfrentar era mais do que podiam imaginar. O peso da responsabilidade começava a se instalar sobre os ombros deles, e a ideia de não apenas salvar Carlos, mas também proteger suas vidas, tornava-se cada vez mais urgente. Precisamos saber onde encontrar esses indivíduos. Quanto mais cedo, melhor, Luiz respondeu, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Marcão olhou ao redor, como se sentisse que alguém os observava. Encontramos o Alex amanhã de manhã. Ele se encontra em um bar. Menciona até que ele gosta de fechar negócios à noite. Isso é arriscado, mas pode ser nossa única chance. Ao se levantarem para sair, algo mais profundo os atingiu. Mariana olhou para Luiz, e seu olhar dizia mais do que 1000 palavras. O que era a vida deles agora? Tanto havia mudado em questão de horas, e o que antes era familiar se tornara um território inexplorado. E se não conseguirmos encontrar o Carlos a tempo? A voz de Mariana estava trêmula. Então não vamos parar até que isso aconteça, Luiz respondeu determinado. Mas ele também sabia que a realidade era brutal. O que se passava na mente de Carlos, preso entre um verdadeiro inferno e uma vida que poderia ser arrancada dele a qualquer momento? Enquanto deixavam o café, Mariana sentia o coração pulsando forte em seu peito. A cidade parecia mais sombria agora. As luzes que antes traziam conforto, agora eram pávidas. Nos dias que se seguiam, cada decisão tomaria um peso enorme. Era uma dança entre a esperança e o desespero. O que o futuro reservava? Estariam preparados para o que estava por vir? De repente, um grito veio de uma rua próxima, um barulho ensurdecedor, algo que ressoou como um sinal de alerta. Mariana e Luiz trocaram olhares. Era um eco da desgraça que os cercava. Vamos, precisamos ver o que foi isso. Luiz puxou Mariana pela mão, correndo na direção do barulho. O que eles encontrariam? Estaria Carlos mais perto do que imaginavam? Ou aquela fosse apenas mais uma pista falsa em uma trama de confusão? Com o coração acelerado, ambos certamente se perguntavam: seria excesso de coragem ou pura insanidade? Luiz e Mariana correram em direção ao som, a adrenalina pulsando em suas veias. As luzes da cidade, antes acolhedoras, agora pareciam um alerta sombrio. O grito ecoava como um presságio de que algo estava prestes a mudar em suas vidas. Ao virarem a esquina, o que encontraram era uma cena caótica. Um grupo de pessoas se aglomerava em torno de um carro parado, seu capô amassado e as portas escancaradas. Havia uma mulher gritando, a voz estridente de desespero cortando o ar. Luiz e Mariana trocaram olhares preocupados, a ansiedade crescendo em seus peitos. O que estava acontecendo? Vamos nos aproximar, Luiz disse, segurando firme a mão de Mariana. Com um misto de receio e determinação, avançaram até a multidão.
Assim que chegaram mais perto, a verdade do que ocorria começou a se revelar. Dentro do carro, um rapaz estava deitado, imóvel, o rosto pálido e o olhar vazio, como se a vida tivesse escapado dele. A mulher que gritou era uma amiga, a desesperança em seus olhos refletindo a dor de uma tragédia. Luiz sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Meu Deus! Murmurei Mariana, cobertura de horror Santiago. Alguém chame a ambulância! A multidão agia com pressa, mas o estrondo em seu estômago a fez congelar. Aquela cena parecia um eco do que podiam encontrar a seguir, o resultado do envolvimento que Carlos escolhera. Luiz olhou ao redor, seu coração pesado. Isso pode estar ligado a Carlos, disse ele, a voz firme, mas tensa. Precisamos sair daqui. Isso não é seguro. Antes que pudessem se afastar, uma voz familiar ao fundo chamou Luiz. Luiz! Era Cláudio, ofegante e preocupado, correndo em sua direção. O que está acontecendo? Vocês estão bem? Estamos, mas o que está acontecendo aqui? Sabemos que isso pode estar relacionado ao que Carlos fez. Luiz respondeu, sua voz urgente, quase aflita, ao perceber que ainda havia muito por descobrir. Acabamos de saber que ele se meteu com pessoas extremamente perigosas. Precisamos ser cautelosos. A situação está fora de controle. Cláudio disse, sua expressão grave. Não podemos simplesmente escolher ignorar. Cada pista é uma chance. Precisamos saber o que está acontecendo. Mariana insistiu, a determinação em sua voz renascendo. O desespero ao redor dela não era nada comparado à necessidade de proteger sua família. Luiz olhou para ela, admirando sua coragem. Tem razão, mas precisamos agir com cuidado. Se isso está se expandindo pelo nosso círculo, devemos ser estratégicos. A mente de Luiz zigue-zagueou com a pressão de decidir o que fazer a seguir. O que mais estava à espreita nas sombras de São Joaquim do Norte? Vamos nos esconder e observar, sugeriu Cláudio, percebendo a intensidade no raiar do plano. Devemos coletar informações sobre os passos de Alex e quem mais estiver por trás disso. Após alguns momentos, as sirenes começaram a soar ao longe, um lembrete sinistro de que o tempo estava se esgotando. A polícia está chegando, precisamos agir agora. Cláudio apressou-se. Antes que mais alguma coisa fosse discutida, Luiz, Mariana e Cláudio se afastaram em direção a um beco estreito, bem longe da cena do acidente. Era o momento de se concentrar no que podiam fazer a seguir. Cláudio, você tem ideia de onde Alex possa estar? Perguntou Luiz, o coração acelerado. O que poderiam descobrir e como iriam se proteger ao mesmo tempo? Sim, eu acho que posso tocar em algumas conexões, respondeu Cláudio, enquanto começava a montar um plano. Virão mais coisas à tona sobre Carlos e será crucial para montarmos nossa defesa. O trio sabia que o próximo passo poderia ser arriscado. Se as ruas estivessem infestadas por predadores, Luiz e Mariana não podiam se dar ao luxo de hesitar. O tempo lhe deu uma lição. Cada instante que passava era um reflexo de tudo que estava sendo construído entre eles. Luiz e Mariana, agora uma força inabalável, estavam dispostos a se confrontar com as sombras do passado para que o futuro fosse mais brilhante para Ana. Agora, a pergunta que ecoava continuamente em suas mentes era: até onde iriam para proteger o que mais amavam? A busca pela verdade estava apenas começando, e as repercussões da escolha de Carlos se tornariam o novo ponto de partida de sua luta. Ao se afastarem, um novo vento soprava, carregado de promessas, densa com a incerteza, e neste toque de renovação, Luiz percebeu que tinha um novo propósito: proteger sua família a qualquer custo. Nas entranhas daquela cidade, as sombras se moviam, e ao olharem para trás, Luiz e Mariana sentiram que a coragem que tinham seria a luz do que estava por vir. As horas seguintes precisariam de toda a determinação que pudessem reunir. O jogo estava apenas começando, mas para eles, a batalha já se transformava em uma realidade palpável. Luiz virou-se para Mariana, e nesse gesto, viu mais do que amor, viu potência em cada passo que se seguia. Dias sombrios poderiam esperar, mas eles estavam prontos para encarar o desconhecido. A realidade à sua frente se transformaria, e a verdade, em algum lugar, estava pronta para desabrochar. E
por isso, se você chegou até aqui e sente essa tensão, essa emoção, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer acontecer. Comente suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Juntos, somos mais fortes na busca pela verdade. Vais.